Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Reis. Eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor web e desenvolvedor de jogos. E essa é a aula 4, eu acho. Nessa aula nós vamos falar sobre o que são variáveis, como escrever variáveis, como criar variáveis, quais são os tipos de variáveis e vamos ver um pouquinho aí também como é que funcionam as variáveis na linguagem Python, certo? Lembrando que essa é a playlist sobre aprendendo lógica de programação. Caso você não tenha visto os outros vídeos, dê uma olhada aí no meu canal, clica lá e procura a playlist lógica de programação, tá certo? Lá você vai conseguir ver os outros vídeos. A gente já viu aqui o que é uma linguagem de programação, já vimos aqui o conceito de o que é um algoritmo, já entendemos por que nós utilizamos computadores e não fazemos as coisas na mão mesmo, né? De uma forma mais arcaica. Então é isso. Caso você não tenha visto, pode ver. Também vou te convidar aqui para ver as minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, o regis.dev. Lá vai ter mais conteúdo diferente do que a gente tem aqui, tá certo? Muito obrigado pela atenção e bora ver o que são variáveis. Variáveis. Bom, até agora a gente já sabe algumas coisas, né? A gente já sabe o que é um algoritmo, a gente já sabe o que é lógica de programação, a gente já sabe o que é uma linguagem de programação, a gente já sabe também por que nós utilizamos computadores, né? Motivos de a gente utilizar um computador para fazer para resolver esses problemas para a gente e por que a gente não faz nós mesmos. Bom, então agora é hora de começar a implementar coisas, começar a estudar de verdade como que a gente faz na prática esse tipo de... como é que a gente utiliza uma linguagem de programação, o que é que elas têm em comum, né? E o primeiro ponto que toda linguagem vai ter em comum são variáveis. Isso é toda linguagem. É impossível ter uma linguagem sem variáveis, certo? Variáveis, elas são... a linguagem de programação, certo? Variáveis, elas são muito importantes. Por quê? Porque coloquei até essa frase aqui: o grande foco de qualquer forma de comunicação é a transmissão de informações, certo? Então, se eu quero transmitir informações, eu preciso ter uma forma de guardar essas informações para poder utilizá-las, né? Ou então, pense que toda vez que eu precisasse da mesma informação, eu necessitasse de pedir para o usuário colocar a informação de novo, ou tentar puxar lá do banco de informações, banco de dados que eu tenho essa informação. Toda vez que eu precisasse fazer isso, seria um horror, né? E seria horrível. E nada eficiente. Então, por isso que a gente tem variáveis. Variáveis, elas são basicamente uma forma de você armazenar informações no código. Só isso. Informações. Você vai ter um endereço de memória. Nesse endereço de memória, ele vai apontar para essa informação, certo? E aí a variável nada mais vai ser do que um apelido que você dá para esse endereço de memória que vai guardar essa informação. Então, toda vez que tu chamar esse apelido, né, esse nome dessa variável, o computador não vai entender o nome da variável. Ele vai entender a informação que está armazenada lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma variável chamada nome, né, e ela recebe o meu nome, né, Reginaldo. Então, o computador ele não vai compreender. Quando eu botar lá nome, ele não vai entender nome, ele vai entender Reginaldo, sabe? É um apelido. Mesma coisa, você tem o seu nome pessoal, né? O seu nome está no seu RG, e aí você tem um apelido, os seus amigos te dão um apelido. Toda vez que alguém chamar o apelido, automaticamente ele vai lembrar do seu rosto, certo? Por quê? Porque é um apelido que retorna a tua informação, né? O teu rosto. Então, é isso. Uma variável é isso. É uma forma de você apelidar, né? Você apelidar informações e armazenar essas informações na memória do computador, né?
E, bom, agora a gente vai começar realmente um pouco de prática aqui. E aqui eu estou utilizando o Jupyter, né, o Jupyter Notebook. Provavelmente vai ter um vídeo aqui no card, ou provavelmente você já viu, eu devo ter colocado antes desse daqui, explicando como que isso aqui funciona. Então vamos só colocar a mão na massa aqui. Primeiro a gente vai criar uma pasta, né? Eu vou chamar essa pasta aqui de notebooks. E criar um notebook novo, né? Esse notebook aqui, ele vai ser específico para trabalhar com as variáveis que a gente está mexendo aqui, certo? Aqui, variáveis. Vou tirar esse acento. Variáveis. Então, bom, variável, imagina, na programação a gente pode ter informações, por exemplo. Por exemplo, 1 é um número, uma informação. É uma informação. Aí eu quero somar dois números. 1 mais 2. O resultado 3. Deixa eu aumentar aqui. Resultado 3. Então basicamente é isso. Eu consigo ter informações e manipular essas informações aqui. Eu consigo multiplicar. Olha aí. Então, e existem vários tipos dessa informação, né? Aquilo lá era uma informação de número, né? Agora, informação de texto, por exemplo. Reginaldo, meu nome. Né? Então, nós conseguimos, a gente precisa, em qualquer programa, manipular informações. E tem uma forma específica, a gente consegue armazenar essas informações que é em variáveis. E como que a gente cria uma variável? A gente dá um apelido dela, nome, espaço, igual, que é um símbolo de atribuição, e o valor da variável. Então, vou até criar aqui, ó. Isso que eu vou criar aqui em cima é um comentário, certo? Comentários são pedaços de código que eles não vão ser interpretados pelo computador. O computador ele vai ignorar isso. Ele vai fingir demência, ele vai fingir que aquilo não existe e vai simplesmente deixar passar. Então aqui a gente tem, sempre vai ser assim, a gente vai ter o nome da variável igual, sinal de atribuição, e o valor da variável. Então sempre é assim, nome igual valor. Então, tipo, e aqui, ó, toda vez que eu chamar nome, ele vai entender Reginaldo. Se eu mudasse aqui o nome da variável para José, ele entenderia José. Então aqui, ó, eu posso também, ó, fazer, por exemplo, se não fosse se eu tivesse aqui, ó, ao invés de um nome, né, tivesse um número, né, o número 5, né. Imagina que se eu tiver um 3, ele vai imprimir o 3. Agora se tiver 3 mais número, ele vai imprimir 8. Porque ele está somando, ó, o valor 3 ao valor da variável número. E o valor da variável número é 5. Né? Se eu mudar isso aqui para 58, a gente vai ter 61. Estou basicamente somando. Então é isso. Variáveis é uma forma, é um apelido que você dá para o endereço de memória que armazena um valor. E toda vez que você precisar desse valor novamente, você vai chamar pelo apelido. Certo? E por que isso é bom? Por que a gente tem que utilizar? Quais são as... Isso é muito bom porque a gente consegue simplificar, a gente consegue facilitar a visualização de código. E a gente consegue reutilizar informações. Né? Por exemplo, imagina que eu tenho um código aqui grande e tenho vários 58, 58, 58, 58, 58. E eu não sei sobre o que aquilo representa. Bom, se eu tiver uma variável nomeada adequadamente, eu vou saber o que ela representa, certo? Nesse caso aqui, ela não é... número não é um nome muito bom, porque 3 também é um número, então não me diz muita coisa, né? Então, o ideal é que a gente nomeie as variáveis de uma forma útil, certo? Por exemplo, aqui outra coisa, por exemplo,
Se eu coloco aqui, ó, nome do professor. Se eu coloco aqui, ó, Regis. Beleza. Beleza, a gente tem uma informação. Nome do professor, a gente sabe, no mínimo, é um professor. E armazena um texto, porque é o nome da pessoa. Então a gente tem, só de olhar para isso aqui, ó, mesmo que a gente não estivesse enxergando ali o valor, se tivesse só aqui, ó, nome do professor, a gente já saberia que provavelmente é um texto, porque a gente está tratando de um nome, e provavelmente está relacionado com o professor, porque a gente escreveu que é nome do professor. Né? Então imagina que isso aqui é um sistema de login. Login não, sistema de uma escola, e a gente está dentro de uma disciplina, e aí tem uma variável com o nome do professor, que está relacionado com aquela disciplina. E provavelmente é o professor que dá a aula daquela disciplina. Né? Ó, e outra coisa importante, dê nome, sempre tente dar um nome, mesmo que ele fique grande, dê um nome que represente exatamente o que está ali. Porque aqui eu poderia ter colocado qualquer coisa, eu poderia ter colocado XRL8 igual a Regis. Funcionaria da mesma forma. Só que isso aqui não é, esse nome aqui não me diz nada. Estou lá na frente, eu tô tipo assim, 1000 linhas de código, milhares de linhas de código, centenas de arquivos, e eu vejo isso daí perdido no meio de um código XRL8, eu não faço a mínima ideia do que ele representa. Então precisa colocar um nome que seja claro, que ele transmita uma informação. Nome do professor, beleza. Eu tenho uma mínima noção do que aquilo representa, certo? Poderia até colocar, tipo, sei lá, nome do professor da escola, sei lá, da turma A, por exemplo. Tem mais uma informação. Além de ser um professor, ele é da turma A, ele não é de qualquer turma, entendeu? Então, tipo assim, por mais grande que fique o nome, sempre tente colocar um nome que ele represente bem o que você está trabalhando ali, sabe? É importante. Ah, e eu esqueci de falar, mas tem as regras existem as regras de nomenclatura, né? Basicamente, as regras de nomenclatura é o seguinte: uma variável, ela não pode começar com um número, então isso aqui ele não vai deixar. Né? Você sempre começa a variável com... Você pode começar ou com um underline ou com um nome. Só que o underline não é muito usual, então sempre tente começar com uma letra. Certo? Sempre tente começar com uma letra. Essa letra pode ser maiúscula ou minúscula, não faz diferença. Certo? Não aceita espaço. Então, naquele outro lado, se fosse nome do professor, assim, ia dar um erro, né? Sintaxe inválida, porque não aceita esses espaços aqui. Então, quando você precisar de um espaço, coloca underline, certo? Coloca underline. Ou existe outro padrão que é o camel case, se não me engano, que você coloca cada letra maiúscula, né? Pode fazer assim também, né? Eu vou utilizar aqui esse padrão aqui, que eu acho melhor, mais bonitinho e mais fácil de conseguir enxergar o que a gente está falando. E bom, basicamente é isso. E números podem ter aqui, por exemplo. Aqui eu poderia ter um número, tá? O que eu não posso ter é um número começando. Então aqui no início, isso aqui não existe. Tá? Mas no meio, professor, o nome do professor 1, o nome do professor 2, isso aqui funciona perfeitamente, certo? Outra coisa, né, são os tipos, né? A gente pode ter aqui os tipos, né? Tipos de variáveis. Então, o Python em si,
ele não se preocupa muito com tipagem. A tipagem dela é dinâmica, certo? É claro que ela tem o tipo dela, tem a tipagem por trás dos panos. Quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha com um número inteiro, por exemplo. 1 e 2, 34. 34 é um número, né? Se eu tentar concatenar ele com um texto, provavelmente não vai dar certo. Não tentei fazer isso, mas não vai dar certo, dá um erro. Por quê? Porque can only concatenate string to string. Só pode concatenar um texto com outro texto. Não int, tá ligado? Então não pode ser um inteiro aqui. Igual tá aqui. Então, no final das contas tem a tipagem, certo? Só que outras linguagens elas são muito ríspidas com tipagem. Por exemplo, C++, C Sharp, você precisaria colocar o tipo da variável aqui antes. Em Python não. Em Python isso aqui nem funciona. Ó, tá vendo? É uma sintaxe inválida. Você não pode botar isso daqui. Então, a tipagem do Python ela é implícita, né? Que você tem um número inteiro. Mas ela meio que os tipos continuam existindo. Né? O que não vai existir vai ser essa rispidez em você ter que escrever na sintaxe, né? O tipo de coisa. Existem outras linguagens como o JavaScript, que ela não tem o int, o string e tal, mas você precisa colocar se ela é uma variável ou se ela é uma constante, né? E aí vão ter dois tipos de variáveis, né, com o seu variolet, e vai ter o tipo constante. Né? Em Python você também não precisa se preocupar com isso, certo? O que a gente utiliza normalmente é o seguinte: palavras assim, variáveis normais assim, elas são variáveis, né? Elas variam o valor. Já quando a gente declara uma variável, como por exemplo assim, todo maiúsculo, né? O padrão é que seja uma constante, e não altere esse valor. Só que Python ela é muito livre, você poderia alterar esse valor normalmente, certo? Se eu quisesse aqui, ó, por exemplo, nome do professor, se eu escrevo aqui embaixo, ele vai. Esqueci de colocar um valor aqui. Ele vai imprimir hashes. Mas eu poderia simplesmente mudar esse nome para, sei lá, Adalberto. E colocar aqui o nome do professor Adalberto. Mudaria normalmente, certo? Mas por padrão a gente utiliza esse padrão aqui, todo maiúsculo. E isso aí vai da boa fé do profissional de não modificar porque é uma constante, certo? Mas já em outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo, aquilo ali ele se torna uma constante e ele não pode ser alterado. O próprio computador não deixa alterar. Então aquela variável, né, que não é uma variável, é uma constante, aquela constante ela vai morrer sendo aquele valor, certo? E aqui a gente tem... Bom, mas voltando aqui para o Python não tem isso. O que a gente tem são os tipos, né? Um tipo inteiro. A gente tem um tipo, né, um valor decimal. Né, 5.6, por exemplo, é um valor decimal. Tem um ponto, né, que é vírgula, números com vírgula. E tem o tipo textual, né, que são os STR. Basicamente aqui a gente tem uma sequência de caracteres, né? Porque também tem um tipo que são os caracteres, né? Que esse tem em toda a linguagem, vai ter o char, né? Aquela caractere. Basicamente é uma letra qualquer, né? São os chars. Basicamente são os tipos aí que a gente tem. E é isso, cada um dos tipos eles vão ter formas de manipular diferente. Então, quando você soma dois números inteiros, você vai aplicar realmente a soma. Agora, uma coisa curiosa, quando você soma dois valores textuais, mais os caracteres ali, você concatena. Então, assim, o valor de caracteres vai para o final do valor que estava aqui.
Então, tipo, é diferente, né? Se você soma esses dois valores ou se você soma, por exemplo, o número inteiro ali, o número mais o número decimal, né? Você vai somar realmente, né, os dois valores e vai imprimir o resultado. Então, mas aí também tem as restrições, né? Como eu mostrei lá, um número inteiro com um número com um textual, quer dizer, com um valor textual, ele não vai dar de somar. Então existem essas pequenas regrinhas que cada uma das variáveis, cada uma das linguagens, ela vai ter sobre isso. Mas o que é fixo? Bom, o que é fixo? Cada variável vai ser um apelido que você vai dar para uma informação. Isso toda linguagem vai ser isso. Toda linguagem vai ter tipos de variáveis, pelo menos o inteiro, o decimal e o caractere ele vai ter, certo? Esse decimal normalmente ele é dividido, ele pode ser dividido em float e em double, né? Também a gente pode ter também vários outros tipos, como por exemplo tipo booleano, né? Que esqueci até de escrever aqui. É de booleano, que ele é o de verdadeiro ou falso, né? True ou falso. Eles são os valores booleanos. Que também são muito importantes, né? Então basicamente é isso. Variáveis são isso. Apesar de várias terem suas formas, cada linguagem tem o seu jeito de escrever, né? Umas vão precisar colocar aqui uma palavra reservada para dizer que é um valor desse tipo, outras não, como é quase coisa, outras vão ter o var, né? Que vai dizer que é uma variável, né? Apesar disso tudo, o que não muda é que vai ter um apelido, vai ter uma informação, e essa informação vai ficar armazenada nesse apelido. Toda vez que a gente chamar esse apelido, ele vai entender essa informação e não o apelido em si. Bom, basicamente é isso que a gente tem de variáveis, né? Então a gente nomeia, né? Variável, e tem que ser um nome bom, né? Até coloquei uma frase aqui, né? Qualquer um pode escrever um código que o computador entenda, mas bons programadores escrevem código que os humanos entendam. Então, para isso que a gente utiliza aqui um nome de uma variável bom, né? Como eu mostrei aqui em cima, se eu colocasse XRL8, o computador entenderia perfeitamente. Se eu colocasse XRL8, o computador ele entenderia perfeitamente. Porém, um ser humano lendo esse código, ele não vai fazer a mínima ideia do que isso significa. Não tem como ele intuir nada aqui. Então, apesar da gente estar trabalhando com computador, a gente precisa que as pessoas entendam o nosso código, porque fazer código só para si não vale a pena, certo? Os códigos eles são feitos. E normalmente a gente trabalha em equipe, apesar de você estar aprendendo sozinho, você está aí trabalhando sozinho. Normalmente em uma empresa ou em um negócio qualquer, você vai acabar trabalhando com outras pessoas. E é importante que todo mundo tenha ciência do que é que ele está fazendo ali. Certo? Então, basicamente é isso. Aqui tem uma lista aqui, de outros tipos de variáveis que existem. Strings, que é o texto, né? O double, float. Tem as structs, que são tipos abstratos de dados. Tem números positivos inteiros. Né? Existem muitos tipos de dados aqui. Cada linguagem vai ter os seus tipos, a forma de escrever, palavras reservadas. Mas o que faz parte da lógica de programação é isso. É a questão de que são apelidos e armazenam informações. E o código entende esse apelido como essa informação. E é isso. Certo? O próximo a gente vai trabalhar vai ser operadores. A gente vai ver aqui como que funcionam a manipulação das informações que a gente tem. A gente já viu bastante, na verdade, né? A gente está utilizando aqui, ó, esse igual é um operador, esse mais é um operador. A gente está utilizando operadores aqui sem nem perceber, mas a gente vai aprofundar aqui em quais são os tipos de operadores, como que utiliza e tudo mais, tá certo? Então, é isso. E aí, conseguiu entender o que são variáveis? Consegue criar suas próprias variáveis em Python? Entendeu aí como é que funciona essa regrinha que eu te passei sobre
criar variáveis com nomes relevantes, com nomes que representam a informação que a variável armazena. Conseguiu entender? Sobrou alguma dúvida aí que eu não consegui contemplar no meu vídeo? Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudinho, certo? E caso tenha alguma sugestão, alguma dica, qualquer coisa que você queira comentar, que você ache relevante, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou estar respondendo todo mundo, eu vou estar lendo todos os comentários. Então, muito obrigado pela atenção e te vejo.